Vamos resolver a questão número 4 da G1 de 2014.1. Bom, a letra A diz o seguinte: sabendo que y igual a 8x menos 5 é tangente ao gráfico da função em x igual a 1, determine, primeiro, a imagem do 1 pela função e a derivada da função no ponto de abscissa 1. Bom, aqui eu desenhei uma função genérica com uma reta tangente t no ponto de abscissa 1. Só para a gente visualizar o seguinte: observe que, se a gente quer a imagem do 1 através da função, como a minha reta t é tangente à função no ponto de abscissa 1, então a imagem do 1 pela função é a mesma imagem do 1 na reta t, né? Então, como a gente tem a equação da reta t, basta a gente substituir o x por 1 na equação da reta. Portanto, a gente tem que a imagem do 1 pela função vai ser a mesma imagem do 1 na reta, que é 8 vezes 1 menos 5, que vai dar 8 menos 5, 3. Então, f de 1 é 3. E f' no ponto de abscissa 1 é o coeficiente angular da reta tangente no ponto de abscissa 1, né? E o coeficiente angular da reta tangente é o 8. Então, f' de 1 é igual a 8. Então, aqui é a segunda resposta e a primeira resposta. Bom, no A2, a gente quer a equação da reta tangente ao gráfico de g de x, que é igual a f de x menos 2 em x igual a 1. Bom, primeiro, vamos pensar um pouco na g de x. Se a g de x é f de x menos 2, a g de x representa uma translação vertical de 2 unidades para baixo no gráfico da f de x. Quer dizer, então vamos imaginar esse gráfico aqui da f de x transladado de 2 unidades para baixo. Observe que quando a gente o fizer, a reta tangente, a nova função g de x, no ponto de abscissa 1, vai ser paralela à reta t. E a gente sabe que retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular. Portanto, a gente já conhece o coeficiente angular dessa reta tangente. O coeficiente angular dela também vai ser 8, né? Porque na hora que a gente transladar essa curva 2 unidades para baixo, a reta tangente ao ponto de abscissa 1 vai ser uma nova reta, diferente da t, mas vai ser uma reta que é paralela à reta t. Portanto, tem o mesmo coeficiente angular. Então, para a gente encontrar a equação dessa reta, basta a gente encontrar quem é a imagem do ponto de abscissa 1, né? Porque o coeficiente angular dela a gente já tem. E a gente sabe que a equação da reta tangente é y menos y0 igual ao coeficiente angular da tangente, que multiplica x menos x0. O x0 a gente já sabe, que é 1. E o coeficiente angular da tangente a gente também já sabe, que é 8. Então, só falta encontrar o y0. Para a gente encontrar o y0, vamos substituir o x por 1 aqui na g. A gente vai ter g de 1 igual a f de 1 menos 2. E f de 1 a gente já encontrou que é 3. Então, fica 3 menos 2, que é 1. Portanto, a imagem do 1 na g é 1. E pelo mesmo motivo que a gente mostrou no anterior, a imagem do 1 na g vai ser a mesma imagem do 1 na reta tangente, né? Porque a reta tangente é por esse ponto. Então, a equação da reta tangente procurada vai ser y menos o y0, que é 1, igual ao coeficiente angular da tangente, que é 8, que multiplica x menos 1. Se a gente quiser dar essa equação mais reduzida, a gente vai ficar com y igual a 8x menos 8 mais 1, vai dar 8x menos 7. Essa é a equação da reta tangente. Bom, vamos ao item B. Decida se a proposição abaixo é falsa ou verdadeira, justificando. Se f não é derivável em x igual a 0, então o limite de f de x quando x tende a 0 é diferente do f de 0. Bom, a gente lembra que foi visto em aula que um dos motivos pelos quais uma função pode não ser derivável num ponto é exatamente esse, que o limite da função quando x tende àquele valor seja diferente do valor da função naquele ponto. No entanto, essa não é a única situação na qual uma função não é derivável naquele ponto. Portanto, essa proposição é falsa, e para provar que ela é falsa, vamos dar um contra-exemplo. A gente pode dar como contra-exemplo uma função desse tipo, que pode ser a função f de x igual ao módulo de x. A função f de x igual ao módulo de x
ela satisfaz a hipótese, pois ela não é derivável em x igual a zero, e, no entanto, ela não satisfaz a tese. Por quê? O limite da função quando x tende a zero é zero, que é a imagem do zero. E ela não é derivável porque ela é uma função que tem um bico aqui no zero. Né? Então, se a gente olhar o coeficiente angular da reta tangente, quando x se aproxima do zero pela esquerda, que é o coeficiente angular da própria reta, é diferente do coeficiente angular da reta tangente quando x se aproxima do zero pela direita. Por isso, ela não é derivável em x igual a zero.